Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom, meus irmãos, nesta noite vamos refletir um pouco da palavra do Senhor. E nesta noite vamos falar a respeito da tentação de Jesus, que se encontra lá em Mateus 4. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui na Bíblia vamos falar das 3 tentações de Jesus. E também vamos aprender 3 lições com isso. Primeiro, Deus nos dá vida. Segundo, com Deus não se brinca. Terceiro, Deus em primeiro lugar. Bom, antes de começar seu ministério, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. Podemos perceber que ali Jesus não usou nenhum milagre e nem força sobrenatural para resistir à tentação do diabo. Ele simplesmente usou a palavra de Deus e venceu. O que eu creio aqui, que para Jesus vencer a tentação, foi necessário ele passar por esse processo. E assim somos nós. Para a gente vencer, precisamos passar pelos processos que Deus permite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo. E em Mateus 4, versículo 3 e 4, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O diabo queria que Jesus transformasse pedras em pães, mas Jesus explicou que não vivemos só de comida. Muitas vezes estamos tão preocupados com coisas materiais que esquecemos daquele que nos dá vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ter um relacionamento com Deus é tão importante quanto comer. Sem Deus não estamos verdadeiramente vivos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 6 e 7, o diabo queria que Jesus saltasse de um lugar alto para obrigar Deus a realizar um milagre. Mas Jesus recusou, porque ele levava o poder de Deus a sério. Por muitas vezes fazemos loucuras que Deus não mandou, e esperamos que Deus resolva tudo com milagres. Nós devemos fazer a vontade de Deus e não obrigá-lo a fazer nossa vontade. Aleluia. Podemos perceber aqui no versículo 8 que o diabo tentou Jesus pela 3ª vez. Aqui ele ofereceu tudo a Jesus, bastava somente o adorá-lo. Mas Jesus se manteve fiel a Deus. Em situações, somos confrontados com escolhas difíceis, conseguir aquilo que queremos ou obedecer a Deus. Por isso devemos pôr Deus em primeiro lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui é uma palavra para que a gente venha refletir. Aleluia. Aqui Jesus ele passou por 3 tentações. Aleluia. Na primeira o inimigo não conseguiu. E aí ele tentou mais uma vez. E em todas essas tentações que Jesus passou, ele venceu com a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu costumo sempre dizer, a palavra do Senhor, ela é muito importante em nossas vidas, principalmente na nossa vida cristã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não basta a gente só orar, a gente ir para a igreja, viver muitas das vezes uma vida de aparência como muitos vivem. Porque não é só porque nós estamos dentro de um templo que às vezes a gente estamos tendo uma vida com Deus. Aleluia, nós precisamos nos basear na palavra. Aleluia, precisamos nos alimentar. Ela é o alimento diário para o nosso espírito. Aleluia, porque quando nós, meus irmãos, nos alimentamos da palavra, nós se afastamos da aparência do mal.
nós pecamos menos, nós fazemos menos coisas erradas. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui em Mateus 4, o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, o diabo ele sabia ali que ele estava com fome. E o diabo ali, ele tentou tocar na fraqueza de Jesus. Assim somos conosco, assim somos nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes uma brecha que a gente dá, ali nós já estamos dando espaço para que o diabo entre e venha agir. Não precisa de muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então é por isso que nós precisamos buscar mais. Precisamos sim ler a palavra, mas ler, meditar e pôr ela em prática. Não adianta eu ser só ouvinte da palavra de Deus. Eu também tenho que ser praticante dela. Eu também preciso viver aquilo que Jesus está nos ensinando. Porque a palavra do Senhor é a nossa bússola. Eu costumo dizer isso, é o nosso passaporte. Aleluia. Nós que somos cristãos, servos de Deus, precisamos. Aleluia. Porque às vezes o inimigo ele engana, às vezes nós costumamos ir em certos lugares. E aí a gente, por não pegar a palavra, a gente sai engolindo qualquer coisa. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então é por falta de conhecimento que muitas das vezes nós perecemos. Aleluia. Com essas revelações, com esse tipo de profecia, Deus usa sim. Ainda tem os seus profetas na terra, eu creio. Mas meus irmãos, tem muitos ainda que usam o nome de Deus em vão. E nós precisamos tomar muito cuidado. Porque lá em Mateus 24, o Senhor ele nos alerta sobre os falsos profetas, sobre que nos últimos tempos ia surgir muitos falsos cristos, pessoas falando no nome do Senhor Jesus e muitas das vezes não é. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Então precisamos despertar, precisamos sim buscar na palavra do Senhor para que ninguém não venha nos enganar. Então a palavra do Senhor continua sendo o nosso alimento diário. Aleluia. A nossa carne, ela precisa de alimentos sólidos. Alimentos que a gente come. Um exemplo, um feijão, um arroz. Mas o nosso espírito precisa ser alimentado. E como é que nós alimentamos ele? Pela palavra. Não importa se muitas pessoas, muitas das vezes, vão te julgar, vão te criticar, mas busque na palavra. Aleluia, tem momentos na nossa vida que nós nos entristecemos com algumas situações que vivemos. Mas a palavra do Senhor, ela tem alimentado o nosso espírito. É ela que nos mantém de pé. Porque se não for a palavra, a gente não conseguimos. É tantas coisas que a gente ouvimos aí fora. É tantas pedradas. Mas se você manter firme na palavra, você vai vencer. Assim como Jesus venceu aqui nessas tentações, você também vai vencer. Então se alimente da palavra do Senhor. Peça a Deus, se você não tem entendimento da palavra, ore primeiramente a Deus, fala, Senhor, me abre a minha mente, Pai. Senhor, me dá uma palavra. Senhor, abre a minha mente para que eu venha entender o que é que o Senhor está querendo falar comigo, o que o Senhor quer passar adiante. É assim que nós temos que fazer, orar primeiramente, para que Deus ele venha abrir o nosso entendimento. Mas deixa eu te dizer algo nesta noite de hoje. Muitas das vezes a gente queremos pra já. Às vezes você está pedindo entendimento e você ainda não entendeu alguma coisa. Não se preocupe, descansa o teu coração. É processo, é etapas. Você começa hoje pedindo a Deus, Senhor, abre a minha mente, me dá um entendimento da tua palavra. Você não vai entender a palavra de imediato, já vai entendendo tudo assim. Não. É com o tempo, é você lendo, é você meditando, você praticando, você buscando e sempre pedindo a Deus entendimento da palavra dele. E eu tenho certeza, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus ele vai abrir a tua mente. Ele vai abrir os teus olhos espirituais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Então reflita, busque na palavra. Busque na palavra para que quando o inimigo vier te acusar, ele vier te tentar, você vai estar baseado na palavra, ele não vai ter argumento contra você, contra a tua vida. Então busque o Senhor, busque na palavra. Aleluia, muitas pessoas às vezes têm suas Bíblias e deixa de canto, deixa guardada, criando poeira. E às vezes fica falando, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus me dá uma confirmação. A resposta está dentro da nossa casa. A resposta está bem perto da gente. A gente que muitas das vezes, por não pedir sabedoria e discernimento do Senhor, nós ficamos desapercebidos. E Deus quer falar. Porque Deus, ele tem as maneiras de falar. Deus, ele não fala como nós falamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele fala através de uma palavra. Deus fala através de um louvor. Deus fala através de um abraço. Deus tem as maneiras dele de falar conosco. Por isso que nossos ouvidos têm que ser sensíveis à voz de Deus, para que nós venhamos ouvir ele falar. Às vezes você fala, ai, Deus não fala comigo, Deus me dá a resposta, Deus está em silêncio. Às vezes Deus já tem falado 1, 2, 3 vezes. E você que está desapercebido. Então reflita e busque na palavra do Senhor. Nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, é tempo de buscar. Está aí surgindo muitas profecias aí. Se você não tomar cuidado, você sai engolindo tudo. Você fica perturbado. Você fica, muitas das vezes, até desvia do caminho do Senhor por causa dessas profecias. A palavra do Senhor continua sendo a verdadeira profecia. Deus usa os vasos dele, ainda tem vasos na terra que Deus usa. Mas nós temos que tomar cuidado, porque o Senhor nos alertou lá em Mateus 24, ao qual tem lá, para que ninguém vos engane. E é isso que está acontecendo no nosso meio. É tantas profecias, é tantas profetadas aí. E a gente pega porque a gente não pega a palavra para ler. A gente não pega a Bíblia para meditar. E aí quando acontece esse tipo de coisa, a gente às vezes se frustra, desanima. E às vezes quer sair da presença do Senhor. Mas meus irmãos, Deus não tem culpa das nossas escolhas não. Deus não tem culpa. Somos nós que muitas das vezes não buscamos, não pegamos a palavra dele. O povo perece por falta de conhecimento. As pessoas ficam apavoradas com algumas profecias aí. Então lê a palavra. Ao invés de você ficar atrás de profecia, vai ler a Bíblia, vai ler a palavra do Senhor. Ela é o alimento do cristão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos possam ficar com esta mensagem de hoje. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.